This call is now being recorded. Então, meninas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino como tendências de negócios. A gente viu nas aulas anteriores, né, os conceitos de empreendedorismo. Então, a gente precisa entender que existe, né, na área de atuação aí, como negócios, como tendências de negócios também, é o empreendedorismo feminino. E a gente precisa entender a importância, né, da mulher também no empreendedorismo. Então, a gente verifica no nosso círculo social que existe muitas mulheres nessa área. Ou seja, essa importância aí do empreendedorismo feminino é muito importante salientar que existe, né, o poder da transformação, de geração, de correr risco. Então, estas mudanças são características relacionadas ao empreendedorismo como um todo, né? Que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas. Então, transformar, geração, mudança, correr risco, são características provenientes aí, proeminentes do empreendedor no geral. Mas existem algumas diferenças quando as iniciativas envolvem homens ou mulheres. Então, a gente vê que no mercado de trabalho ainda existe, né, um certo preconceito com as mulheres, ainda, né, em pleno século XXI. E que normalmente a palavra empreendedorismo está associada a grandes projetos e empresas, né? Então, vejam aí, ó, quando a gente vê a iniciativa de homem, a iniciativa de mulher, a gente pensa assim, olha, a gente pensa numa empresa como grande projeto, grande negócio, mas isso, na verdade, a gente pensa, ó, é na esfera masculina, né? Então, os homens que têm esse poder aí de estarem no mercado, de fazerem grandes projetos, de fecharem grandes negócios. Então, quando se trata do universo feminino, a realidade muda, infelizmente, né? As mulheres aqui, Tamara, né, que está no grupo, sabe muito bem disso, né? Então, nós, como mulheres, ainda sofremos um certo preconceito. Pode ser em qualquer esfera, né? Então, primeiro, porque o empreendedorismo feminino vai além do lucro e também está relacionado com o empoderamento, a visibilidade, o reconhecimento e o acolhimento. Além do acolhimento, compartilhamento das informações. A partir dessa perspectiva, a gente vê aí que negócios com um toque caseiro, como criação de sabonetes, perfumes, produção de bolos e salgados, bordados, costuras, artesanato, também fazem parte do universo empreendedor. A gente vê muita gente aí trabalhando nesses negócios, né? Olha, fazendo aí sabonetes, fazendo bolos, né? A gente vê que existe muita área, né, nessa atuação, muita gente trabalhando nessa área. Então, também não deixa de ser um certo tipo de negócio, não deixa de ser uma questão empreendedorística. Então, todas as mulheres que têm negócios como esse são tão empreendedoras quanto as que abrem grandes negócios ou startups. Então, a gente vê que essas mulheres aí que costuram, né, que são costureiras, que são artesãs, elas também são empreendedoras. Então, a gente só tem a visão que empreendedorismo é grande negócio, é grande projeto, né, uma startup que chame muita atenção. Mas a gente também pensa no mínimo, né? Então, o mais simples, um bolo, né? Pessoas que fazem bolo de casamento, né? Que colocam nas suas redes sociais. Aqui em Pombal tem várias, né? Então, começam assim as divulgações. O empreendedorismo começa do simples, né? Com ideias simples que se tornam grandiosas. Então, todas as mulheres que têm negócios como esse são também empreendedoras. Quanto o que eu disse agora, né? As que têm grande negócio, como a Magazine Luiza, né? Então, a Magazine Luiza é um exemplo, que ela é uma mulher, né? Que montou a sua empresa ali de móveis, né? Chamada Magazine Luiza, que leva o seu nome. E a gente vê essa questão, né? Dos grandes negócios aí presente, como também das ideias mais simples, mas que também abrange toda uma sociedade, atende aquela sociedade em questão. Se há pouco tempo as mulheres se viam relegadas a papéis secundários na economia, sobretudo por questões socioculturais,
que subjugaram o seu potencial empreendedor, hoje o mundo desperta para as qualidades e competências que levam as mulheres a gerir os mais diferentes negócios com excelências e propósitos bem delineados, né, bem demarcados aí, influenciando tendências, né, modas e, acima de tudo, incentivando outras mulheres a empreenderem, como um círculo virtuoso que tem uma certa retroalimentação, né? Então a gente verifica aí que as mulheres são valiosas, né, no mercado de trabalho. Claro que os homens têm a sua contribuição, têm a sua ideia, né? A gente imagina sempre os homens no comando de uma empresa, mas também existem mulheres aí que comandam. Eu, pelo menos, tenho uma colega que ela trabalha na Jeep de Pernambuco, ela comanda, né, a fábrica da Jeep em Pernambuco, lá em Goiânia. Ela é engenheira mecânica, estudou comigo na faculdade, a gente fez engenharia juntas. Então, quando a gente vai verificar, olha que legal, né? As pessoas, mulheres aí no comando, né? De empresas, grandes multinacionais, né? E fábrica de automóveis ainda. Então a gente verifica aí essa questão ainda. Tanto homem quanto mulher tem que ter oportunidades iguais, né? Mas ainda há muitos desafios. Desde a falta de autoconfiança, que aí é oriunda de conceitos sociais, limitadores, até o enfrentamento ainda das discriminações, né, de gêneros existentes ainda no mercado. Então a gente verifica que as diferenças de oportunidades em relação aos homens ainda vão prevalecer, isso é de fato, né? O fato é que ser mulher em si e empreendedora ainda guarda certos obstáculos. E ainda temos que traçar, né, os nossos caminhos, as oportunidades, mostrar cada dia a força propulsora para o desenvolvimento aí com um impacto positivo sobre a economia aí que se sustenta, né? Então, ó, tem que ter a visão econômica, tem que ter a visão família, tem que ter a visão casa, né? Então, olha aí quantas coisas as mulheres dá, né? Então, voltar um pouco mais para o lado empreendedor. Então, em 2016, por exemplo, mais de metade de novos negócios foram abertos e fundados por mulheres. Olha que interessante. Em 2016, a gente verifica que os negócios aí que foram abertos, mais da metade foram por mulheres, imagina. Então, elas são mais escolarizadas. Se a gente for comparar ao homem, a mulher ela tem mais nível de escolaridade do que o homem, em certos casos, né? Porque elas se dedicam mais ao tempo, ao período de escolaridade do que os próprios homens. Então, a gente verifica essa diferença ainda. E no final, com isso, vão se fortalecendo. Mas quando a gente fala em questão, se for comparado a contratação de uma mão de obra dentro de uma empresa, se comparado homem e mulher, logicamente que o homem tem um salário melhor do que a mulher, né? Então, isso ainda existe até hoje. Então, os conhecimentos, os obstáculos, os benefícios econômicos, a gente verifica aí que tem que ser traçado por novos caminhos. E o planejamento, ele vai seguindo aí a palavra-chave, que é aproveitar o ambiente que já conspira a favor dessa vertente, é um fator estratégico. Olha aí a inovação das mulheres no empreendedorismo. A gente vê, né, que já tivemos também presidentes aqui próximas, né, na Argentina, como Cristina Kirchner, assumindo a presidência da Argentina. A gente teve Dilma Rousseff, né? Mesmo com toda aquela questão que a gente teve no nosso país, esteve aí à frente, né? De uma nação, representando também, né? Mulheres. Então, a gente verifica ainda mulheres à frente, né? De toda uma linhagem, de toda uma nação, um município. Então, a gente verifica aí também como um fator estratégico. Antigamente, a gente via que se a mulher chegar no poder, se a mulher dominar o mundo, se a mulher for presidente, se a mulher for chefe de um município, de uma nação, de um estado, vai acabar. Não é por aí, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho essa visão preconceituosa. Então, todos temos direitos iguais, né, igualitários, e a força empreendedora feminina, ela só tende a crescer, a expandir, né, até por causa dos mínimos detalhes que a gente vê, né. Então, os estudos vão revelar o quê? Que o número de mulheres empreendedoras vem crescendo no Brasil,
Então, a cada ano, o número de mulheres vem crescendo, até porque elas são mães solteiras, muitas vezes, né? Se tornam chefe de famílias, têm que assumir as suas famílias, né? Porque são, às vezes, só engravidam, o rapaz ou o marido abandona, né? Não dá sustentabilidade para a mulher, para o filho, então ela tem que ser a mãe, o pai de uma família. Então, por isso que elas vão atrás dos seus sonhos. Então, com isso, começou a crescer no Brasil. Num período de 10 anos, entre 2001 a 2011, houve esse crescimento. Então, o número de mulheres empreendedoras aí cresceu 21% mais ou menos aí, enquanto dos homens só cresceu 9% em relação a essa época. Então, quando a gente vai analisar os dados do Serasa, as mulheres comandam 43% dos negócios do país. Olha que interessante. E 73% por cento das mulheres, elas são sócias de alguma pequena ou média empresa. Olha a relação aí, né? 43% das mulheres, ela comandam um negócio grande aí, né, no país. E 73% elas são associadas em alguma atividade aí empreendedora. Então, aí vem crescendo, aí já mostra, né? A relação que cada vez mais as mulheres estão ocupando vários nichos de mercado e que se expandem com a participação das áreas que antes eram de domínio, né, praticamente dos homens. Então, como eu disse agora há pouco, aquela minha colega que estudou comigo, que hoje assumiu o quê? A fábrica da Jeep, né, geralmente era comandada por homem. E hoje quem está à frente é uma mulher, né? Então a gente verifica aí que o país registrou um aumento de 34% do número de mulheres empreendedoras de 2001 a 2014. Ó, entre 2001 a 2014, houve aí o aumento também de 34% das mulheres empreendedoras. E aí, somente em 2014, 7,9 milhões de empresárias em atuação no mercado. E deste total, 98,5% são donas de micro e pequenas empresas do MEI, né? Então, a gente verifica aí que as mulheres foram responsáveis por 51,5% dos novos negócios criados em 2016. Então, já em 2016, 51,5% dos negócios foram aí de responsabilidade das mulheres. Então, a gente verifica, né, que tem a parceria aí com o Sebrae ajudou muito também nessa tendência, né, de novos negócios, nessa questão do governo de criar um meio, de simplificar a abertura de empresas, o Simples Nacional, né? Então, toda essa questão melhorou, né, a atividade. Então, a principal atividade dessa época de crescimento, em 2016, foram os serviços domésticos, com cerca de 17% do total. Aí depois teve beleza e estética, né, com 14,3%, e 3,3% dos homens empreenderam também nessa área, né, de beleza e estética. A gente vê também, ó, os homens entrando na beleza, ó, os homens entrando na estética, né, como um negócio, que é uma área meramente feminina. Então a gente tem essa vinculação, né, dentro de um negócio, de uma tendência de negócio global ou local, a gente precisa ter preconceito. E a gente teve também o crescimento aí no setor varejista de vestuário, com 12% das mulheres investindo nesse negócio e os homens com 3,1%, né, de investimento. Então, vamos entender aí que a gente tem as ideias inovadoras, como tem revelado aí, como boas, né, que comprovam o levantamento aí desse aumento do número de mulheres. Então, quando a gente fala aqui que tem toda essa questão voltada para as mulheres, a gente verifica também que existe uma secretaria de políticas para as mulheres. Olha que interessante, né? Para quem não sabe, é chamado de SPM. Então, existe a Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo federal, viu, gente? E em mais de 42% destes lares, as mulheres vivem com os filhos sem marido ou companheiros. Então, a Secretaria de Políticas para as Mulheres fizeram um levantamento e relataram que 42% das mulheres que empreendem vivem sem os seus companheiros, né? E sustentam os seus filhos. Olha aí.
quase a metade, né, das mulheres que empreendem. Então, a gente verifica aí que existe aí o vencimento do preconceito, de uma sociedade machista, né? A conquista de ter um futuro melhor, né? De sustentar os seus filhos também. A gente tem todo esse empoderamento, né? Os homens aí do grupo, Vinícius, por exemplo, né? Antônio. Então, a gente verifica aí que nós, os meninos aí, né? Os meninos, as meninas, tanto no âmbito quanto no outro, numa área quanto em outra, não pode ter preconceito, né? Então, como existe homem que investe em vestuário, né, em negócio de vestuário, de beleza, estética, vai existir mulheres que investem em engenharia, mulheres que vão investir, né, numa carreira de uma administração multinacional de empresas, né, multinacionais que vão estar ali à linha de frente de uma produção de um negócio, né? Então, toda essa questão a gente vê que está mudando um pouquinho, né? Mas ainda existe, como eu disse agora há pouco, um certo preconceito. Então, a gente verifica aí. Mas quem são essas mulheres que vêm mudando a cara do mundo dos negócios? Então, quando a gente fala quem são as mulheres, um dado de 2017 do Serasa vai dizer o quê? Que cerca de 8 milhões de empreendedoras no Brasil. Em 2017, há cerca de 8 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Então, onde elas estão localizadas? Na região Sudeste, né, com 53% aí em torno, na região Sul em torno de 19%, na região Norte em torno de 15%, 16% mais ou menos, na região Centro-Oeste em torno de 7%, na região Norte em torno de 4%. Então a gente verifica que na região Nordeste, a gente tem aqui em torno de mulheres que empreendem de 15%. A maior demanda está localizada na região Sudeste, com aí 53%, né? Em torno de 53%. Então, a gente verifica aí que elas estão investindo, né, em comércios de produtos, em ramo alimentício, indústria de transformação, a mulher aí também na indústria de transformação, né? E a receita, o faturamento aí dessas mulheres é aí entre 2.500 por mês, né, e ultrapassa 10 mil por mês. Então, varia de 2.500 a mais de 10 mil por mês. Então, olha aí, né, o seu faturamento com a empresa. E o local de trabalho. 68% das mulheres empreendedoras trabalham em casa. Então, a gente verifica que o trabalho aí, ó, o home office, que a gente chama, né, o que é o trabalho em casa, ele também é muito útil nesse tempo de pandemia, né? Então, as mulheres tiveram essa visão de trabalhar em casa e aí cresceu esse número, né, de trabalho de home office. Né? Então, a gente verifica que as ferramentas de gestão para esse negócio do home office, que também é uma tendência, né, que a gente não via antigamente tanto assim. A gente via mais o ponto comercial, alugado, comprado no centro da cidade, ou em um local determinado para implantar algum negócio, né, um escritório, seja de advocacia, seja de engenharia, seja um comércio, né, de cosmético, de produto, de higiene, beleza. Hoje em dia as mulheres estão implantando aí até dentro da sua casa, né? Com esse tempo também de pandemia se inova tudo. A gente vê que a gente está tendo aula aqui online agora, né? Então é uma inovação daqui para frente. É como eu sempre disse, né? E a gente daqui a um tempo a gente não vai ter mais presença de professores em sala de aula. Então os professores vão ser meramente tutores, né? E aí a questão é os alunos correrem atrás para estarem estudando. Então, daqui para frente vai mudar muita coisa, né? E essa indústria 4.0, a internetização das coisas, vai mudar a linha de pensamento para tudo. Então, é como eu sempre disse nas aulas, né? Daqui a um tempo, os médicos estão atrás do computador e quem está fazendo a cirurgia é o braço de um robô, né, manuseado pelo médico, aqui como eu estou aqui falando com vocês, numa telinha de um computador, com o celular do lado, fazendo acompanhamento, né, com todo aparato, tem luz aqui, né, tem todo um aparato para fazer essas aulas para vocês, e está manuseando simplesmente com alguma tecla,
E imagina o médico fazendo isso, né? Alguém na mesa de cirurgia e fazendo uma operação de vesícula, por exemplo, ou de coração, ou de um AVC, né? De uma veia do cérebro da cabeça. Imagina. Então, nesse caso, quando a gente fala nas ferramentas de gestão, 33% fazem o controle financeiro, utilizando softwares de gestão. Então, as mulheres empreendem, além de empreenderem em casa, elas utilizam aí softwares de gestão, planejamento, né? Toda essa tendência aí também de inovação tecnológica. E 33% utilizam também planilhas ou cadernos de anotação. E a gente vê que 14% elas não vão utilizar nenhum tipo de controle. Também tem essas, né? Que não utiliza nada. Vou pela minha cabeça, faço tudo, guardo tudo no meu HD, da minha cabecinha. Então, vou lá, faço e faço acontecer. Já outras não, precisam todos de um aparato tecnológico, né? Ferramentas de software, de tecnologia para fazer o seu planejamento, tanto mensal quanto anual. As outras vão anotando a moda antiga, né? No caderninho de anotação, né? Então a gente verifica toda essa questão. Então, quando a gente verifica qual é o perfil da mulher que empreende nessa área, a gente tem aí de 31 e 40 anos nessa faixa, 27% aí mais ou menos, em torno de 25%, 41 a 50 anos vão empreender ou já começaram a empreender, e 18% entre 51 e 60 anos. Então a gente vê que os empreendedores na faixa etária de vocês ainda é menos, né? Não existe tanto. Quando eu comecei a ter a minha primeira empresa, eu tinha 18, 19 anos. Então, de lá para cá, eu fui abrindo outra empresa, né? Então, já tem um tempinho no mercado também. Então, tanto na área de hotelaria, de entrega de materiais, engenharia, então já tem um tempo, né? A outra empresa eu abri em 2014, então já tem todo esse andamento, né? Então, a faixa etária também dos 18, a gente precisa entender aí também que é uma faixa boa, mas só que precisa ter maturidade. Então, qual é uma faixa etária de você empreender? Não tem faixa etária correta. O importante é você ter uma ideia inovadora, ter força de vontade, não ter medo, né, de ser destemido. Logicamente que você tem que ser planejado, tem que ver o seu mercado, né, a concorrência. Então, são as razões aí que levam à motivação, né, que não é somente o lucro, mas são outras motivações que passam somente o lucro. Lógico que o lucro vai vir com todo o seu empenho, né, em realizar aquilo que você gosta. Então, o mais importante é o quê? Você trabalhar com o que gosta e realizar o seu sonho. Com isso, você já tem tudo, né? Você vai ter uma renda melhor, vai ter um futuro melhor, vai ter lucratividade, vai ser bom. Mesmo em tempo de crise, eu sei que dá um apertozinho no coração, dá uma tristeza, mas não pode desanimar, né? Isso serve para vocês que são jovenzinhos ainda e que vão aí querer empreender, né, algum dia na vida. Então, é possível constatar através das pesquisas que no campo educacional podem favorecer também a participação dos empreendedores, das mulheres também, né? Nesse âmbito profissional. Então, quando a gente observa aí que a parte da educação é muito importante para empreender. E também os homens vão buscar rentabilidade, né? A maioria das empreendedoras fazem o seu trabalho. Olha a visão. Os homens vão buscar mais o quê? Lucro, rentabilidade. A mulher ela já vai procurar mais o quê? A paixão, a profissão, algo que ela goste mais, flexibilidade de horário, até porque ela é mãe, né? E como eu disse, a maioria das mulheres que empreenderam no nosso país, no Brasil e no mundo, são mães solteiras. Então elas precisam ter flexibilidade de horários, né? Então elas precisam amar aquilo que ela gosta. Por exemplo, ela gosta de cozinhar, ela vai abrir um negócio nessa área, é a paixão que ela tem, é o que ela sabe fazer naquele momento. Né? Então, ela vai buscar a flexibilidade com o que ela gosta e para alcançar a rentabilidade da sua família. Né? Então, os homens vão buscar mais o quê? A rentabilidade, o lucro. Né? Então, olha o perfil, né? A diferença um pouquinho aí relacionada à psicologia. Então, outros dados aí que a gente tem é o investimento, né, dessas mulheres aí, que na faixa de idade, em média aí, elas têm
se a gente for colocar em média, elas têm em média 39 anos aí que começam a empreender, ok? E a classe que elas pertencem aí é uma classe social média, né? Média C, que a gente chama. Então, quando a gente fala aí que tudo influencia, né? Na visão econômica, na visão social, na visão empreendedorística, a gente verifica também que a sociedade ela vai agir muito, né? Então, quando a gente verifica aí, ó, 55% das mulheres, ela verifica aí, será que é bom ter sócios ou não? Então, vai ser analisado aí. Então, a maioria prefere não ter sócios, outras já preferem ter sócios, mas se elas tiverem sócios, vão querer mais amigos, vai ser um marido, né? Vai ser um filho, vai ser alguém aí do seu meio de convívio, diferente dos homens, né? A maioria dos homens vai buscar uma sociedade fora da sua linhagem, fora das pessoas que estão ao seu redor, vai procurar algo que seja bom financeiramente para eles, né? Logicamente que observando o perfil muda aí um pouco, né? Então a gente precisa ter esses pontos de atenção, né? A confiança, o domínio, a capacitação, networking, é muito importante a divulgação nas redes sociais, né? Então a maioria, se a gente for ver uma unha, por exemplo, quem faz unha, se a gente for lá no Instagram, né? Tem vários modelos de unhas lindas, né? De mulheres que estão fazendo, trabalhando na sua casa, estão postando lá. Isso vai começar a chamar atenção. Isso é o network, né? De você estar divulgando o seu trabalho. Então, é importante ter a versatilidade, né? No âmbito aí corporativo, a versatilidade, a resiliência, a capacidade de atuar de forma polivalente, a sensibilidade, o poder de conciliação. Então, tudo isso aí tem que ser argumentos, né? Então, a gente precisa entender que é uma questão de investimento, né? É uma característica que é uma questão que a gente tem como desafio também, ok? A outra questão eu vou falar para vocês é como abrir uma microempresa. Quando a gente fala em MEI, a gente está falando de uma microempresa. Né? Então, não sei se vocês já ouviram falar de empresas limitadas, MEI, EIRELI, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou explicar, eu acho que nas outras aulas vocês devem estar sabendo mais ou menos como é essa questão do MEI. Quando a gente fala de microempreendedor individual, a gente está falando assim, a formalização daquele trabalhador que era informal, e que passou a ser formal perante a lei. Né? Então, são procedimentos mais simples para abrir uma empresa, que é de forma mais rápida e fácil. Né? Então, quando a gente fala, ó, aquela pessoa é MEI, então é um registro, né? Um processo simples, um pouco menos burocrático e tudo feito, pode ser feito online. Então, antes de se cadastrar como microempreendedor individual, é importante aí conhecer alguns critérios, né, para quem quer ser um microempreendedor individual. Né? Então, eu preciso saber o quê? Um pouquinho de leis, as atividades que são permitidas, né? Eu preciso saber se aquela minha atividade ela é permitida como MEI. Senão, ela vai ser caracterizada como LTDA, que é uma sociedade limitada, né? Como ou uma microempresa, que já muda aí o baseamento, né? E ter todas as informações em mãos para se tornar um empreendedor. Então, para que a gente possa ter essa visão, a gente também tem até o próprio Sebrae como auxílio, né, nessas questões de informações. Quando a gente fala quais são os documentos necessários, o administrador ele precisa saber. Não fica só a caráter, não fica só a critério do contador saber isso. Mas eu, como administradora, eu preciso saber quais são os documentos necessários. Por exemplo, eu como empreendedora, como administradora, né? Eu preciso saber que para abrir uma empresa eu tenho que ter todo o meu documento, né, pessoal, né, para que eu possa estar abrindo e comprovando a formalização necessária. Eu preciso ter os documentos aí, né, para comprovar a formalização da empresa, o certificado da condição
de microempreendedor individual. Então, nesse caso, gera-se, né, quando faz o cadastro aí online, gera-se um certificado da condição de MEI, que é da condição de microempreendedor individual, que é um documento que comprova que você é MEI. Então, você não pode perder esse documento, né? Então, é o primeiro passo aí. Você entrou lá no site, procurou como cadastrar-se no MEI. Aí vai aparecer lá, né? Você faz o cadastro, tudo bonitinho, seus dados e tal. Gera-se uma condição de microempreendedor. Gera-se também um boleto mensal, que é chamado de DAS. Esse boleto mensal é o documento para o pagamento da contribuição mensal devido pelo MEI. Então, todo o empreendedor que é MEI, microempreendedor individual, ele tem a sua contribuição mensal aí caracterizada. Então, todo mês ele tem que pagar um valor, né? Referente ao tipo daquela empresa que ele está abrindo. Além disso, você tem a opção de fazer o pagamento por débito automático ou por pagamento online. Então, você pode ter essa opção também. Então, gera-se também o relatório mensal das receitas brutas, um para cada mês. Então, quando você vai montar uma empresa, né? Eu preciso entender. Isso estou falando para MEI. Se eu for falar para Eireli, Limitada, se eu for falar numa empresa maior, logicamente que vai mudar um pouquinho a tramitação. No MEI eu faço tudo online, ok? Então gera-se todo esse material aí, esses documentos, o certificado da condição de MEI, o DAS, que é o boleto do pagamento mensal, o relatório mensal das receitas brutas, que é um para cada mês, que é obrigatório, mas não necessita entregar em nenhum órgão público. Então, esse relatório ele é utilizado para o registro das receitas mensais e é importante para auxiliá-lo para fazer a declaração anual do faturamento, que é o chamado DAS-MEI. Então, ó, precisa entender isso aí também, né? Como empreendedor, você precisa saber tudo isso, ok? E como administrador também, né? Só para não deixar tão a cargo do contador, você precisa estar manuseando essa informação. O único documento que será necessário obter fora do portal aí, que a gente precisa entrar na questão específica, por exemplo, na nota fiscal, eu preciso emitir, se minha empresa que eu abri aqui como MEI é em Ribeira do Pombal, eu vou entrar lá, né, no site específico, né, que eu faço todo o cadastro, tudo, e aí eu vou entrar na cidade específica Ribeira do Pombal para gerar a nota fiscal. Então, aonde eu faço o cadastro para ser MEI? No portal do empreendedor. Quando eu fiz o cadastro no portal do empreendedor, coloquei todos os documentos, gerou o certificado, gerou o DAS, tal, vai gerar o relatório, né, mensal, daí para frente. Eu faço o quê? Quando eu emito um serviço, quando eu fizer um serviço, eu vou emitir nota fiscal. Então, a minha nota fiscal, aqui em Ribeira do Pombal, é o CIAM. Eu entro pelo sistema do CIAM, né, que é o sistema aí de informação municipal, né, de arrecadação municipal, para que eu possa emitir a nota fiscal. Aí gera-se o imposto, né, municipal, para que eu possa fazer esse pagamento, ok? Então, tudo isso aí precisa entender, viu, gente? Se fizer aí abrir como MEI, né? Então, se eu quiser montar um salão de beleza, né, eu posso caracterizar aí como MEI. Ok? Então, a nota fiscal eletrônica, lembrando que a nota fiscal antigamente era naquela de papel, era talão de notas, né? Então, hoje em dia já mudou, porque antigamente tinha muita falsificação no comércio, tinha nota rasurada, tinha notas que podiam ser superfaturadas, era mais fácil, né? De ser manuseada ali, porque era talão, era escrito. Hoje em dia não, é tudo eletrônico. A nota fiscal é tudo eletrônica. Então é chamado o quê? De NFC/ESIM, a nota fiscal do consumidor eletrônica. É um documento totalmente eletrônico que vai oferecer benefícios, né, para o comércio nacional, agilidade, inovação, prática, redução de custos, né? Que eu tenho agilidade aí em tudo. Então, quando a gente fala aqui, ó,
Conforme a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 140 de 2018, o MEI não tem a obrigação de emitir nota fiscal eletrônica. No entanto, se preferir, tem a opção de realizar a emissão de nota fiscal eletrônica disponibilizada pelo Estado ou município. É o que eu falei, por exemplo, né? Então, ele não tem a obrigação de emitir a nota fiscal eletrônica geral, então, mas ele pode realizar aí a nota fiscal disponibilizada no seu município, ok? Porque já é um trabalho menos formal. Então, quando eu emito, quando eu faço um serviço, eu sou manicure, por exemplo, eu vou montar aqui na minha casa um lugarzinho para fazer unha. Aí disso eu chamo uma outra menina para trabalhar comigo, porque eu tenho muitos clientes, um exemplo, viu, gente? Tem muitas clientes e tal. E aí, eu vou ter que emitir nota fiscal? Não é necessário, ok? Então, só para vocês entenderem isso. Mas se eu quiser, eu posso emitir pelo município, que é o site do Ciam, um exemplo, viu? Então, todo esse questionamento para vocês entenderem. Vocês estão tendo alguma dúvida até agora? Podem abrir o áudio para falar. Tâmara, Vinícius, quem é que está aqui? Vou abrir até o hashtag chamada para vocês responderem a chamada. Antônio, Jaqueline, Carlos Henrique, cadê vocês? Tá todo mundo entendendo? Sem dúvida não, Antônio? Tá certo. Eu vou abrir o hashtag chamada para vocês responder. Vocês respondam eu, viu? Para saber quem é que está presente aí na chamada. Podem responder agora. Em questão às atividades, vocês têm alguma dúvida? Se não quiserem abrir o áudio, pode responder pela chat mesmo. Estão conseguindo entender os materiais direitinho? Ah, que bom, cara. Você está entendendo, né? Ah, que ótimo. Que é um assunto fácil, né? Não é muito difícil, não. É um assunto que dá para compreender, que a gente consegue ter uma visão, né? E principalmente quando a gente fala, após essa aula, eu vou disponibilizar a atividade para vocês lá no Google Classroom de vocês, para vocês já terem, já conseguirem já fazerem, né, a atividade direitinho. Eu vou passar um outro assunto aqui para vocês, né? Vocês sabem elaborar um plano de negócios? Tem ideia de como fazer isso? Já fizeram em alguma outra disciplina? Podem responder por aqui, não tem problema. Ou vocês não têm nem ideia de onde vai, por onde anda. Ó, quando a gente fala em plano de negócios, a gente está falando aqui, né, nas principais características. Não tem ideia nenhuma, né, vocês? Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho de o que seria um plano de negócios, né? Logicamente que eu não vou pedir isso aqui para vocês agora, mas eu vou explicar para que a gente já possa ir desenvolvendo daqui para frente, né? Então, o que é um plano de negócio em si, né? Eu preciso saber e compreender que eu tenho que ter uma visão, né, para mencionar as principais características de um plano. Primeiro, eu tenho que ter uma ideia. Você vê que essa aula é mais a gente conversando, né? Para vocês terem
É uma noçãozinha, para não ficar só aquele material passando, explicando. Então, aqui é um feedback. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o áudio, que eu tiro a dúvida, a gente vai fazendo um bate-papo. Então, plano de negócio eu preciso descrever. Então, ou seja, um breve relato das principais características, né? Então, eu preciso mencionar, eu preciso pontuar aí na minha cabecinha, fazer uns questionamentos. O que é um negócio? Quais os principais produtos e serviços? Quem serão os meus principais clientes? Onde será localizada a empresa? O montante da capital a ser investido? Quanto que eu tenho que investir, né, naquele montante? Qual será o faturamento mensal? Que lucro eu espero obter aí no negócio? Em quanto tempo eu vou esperar para o capital investido retorne? Então, todo esse questionamento eu tenho que fazer num plano de negócio. Foi na atividade, foi na turma de vocês que eu passei uma apresentação para ser feita? Alguém pode me falar aí? Se foi na turma de vocês ou foi na outra turma? Tamara, Vinícius, Antônio. E aí a gente vai dar andamento aqui. Foi na outra turma, né, Vinícius? Pronto. Então, ótimo, perfeito. Então, para vocês aqui, a gente vai trabalhar essa questão do plano de negócios. Então, o que eu preciso entender? Olha, lembrando, para que eu faça um plano de negócio de uma empresa que eu, porventura, quero colocar, ou uma ideia, eu não preciso nem pensar em empresa agora, mas se eu tenho uma ideia legal, eu vou fazer um resumo. O plano se começa assim, né? Fazendo um resumo dos principais pontos do plano. Então, eu tenho um indicador de viabilidade, lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno de investimento, ponto de equilíbrio, né? E eu vou colocar aí a valorização, a valoração. Eu vou disponibilizar o material para vocês também lá no ambiente de trabalho de vocês, para vocês que possam entender também. Então, quando eu falo aqui, olha, eu preciso ter dados empreendedores, experiência profissional, atribuição, como fazer. Então, quando a gente fala aqui, ó, eu vou fazer uma breve apresentação do perfil, destacando os conhecimentos, as habilidades, as experiências, né? Se eu sou novinho agora, né? Tem 15, 16 anos, 17, não tenho experiência nenhuma de trabalho ainda, mas eu tenho uma ideia boa, eu já vou pontuando ali, né? Já vou fazendo, trabalhando, né? Porque quando a gente tem um sonho, a gente já vai colocar ele em planejamento, né? Para que daqui para frente eu coloque ele em prática. Lembrando que o empreendedor tem que ter essa visão, né? Tem que ser destemido e não pode ter medo. E ficar de olho aí, né? Nas escolhas, na definição de cada decisão que eu tomar, principalmente isso, né? Quando a gente fala aqui, ó, eu preciso ter um sócio logo de imediato para montar um negócio, vai depender do negócio que eu quero montar. Se eu tenho mão de obra e não tenho capital, então, o mais necessário é que eu procure alguém que tenha o capital para investimento, né? E que compre aquela minha ideia, para que a gente trabalhe juntos. Logicamente que no contrato vai estar definido, olha, tantos por cento é de um, tantos por cento é de outro. Então, qual é esse papel, atribuição do sócio, né? Que é o papel desempenhado aí na sociedade entre ambos, que é a questão que do contrato formal, né? Então, eu preciso deixar tudo claro quando eu tiver uma sociedade. Então, e a atribuição de cada um. Quem é o administrador, né? Quem vai ter aí a cota maior na sociedade. Tudo isso aí precisa estar definido, se eu tiver um sócio. Caso eu queira trabalhar sozinho, não tem problema, né? Então, quais seriam os dados do empreendimento? Eu preciso saber que nome eu vou dar para o meu empreendimento, né? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, né? Então eu preciso saber qual é a minha inscrição do CNPJ. Para quem não sabe, o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né? Então eu preciso saber, porque
gera-se um número, né, da empresa, a razão social da empresa. Caso contrário, vai ser pelo CPF, né? Então, o MEI ele é cadastrado pelo CPF. Já as empresas ME, que é a microempreendedora, a limitada LTDA, como por exemplo, elas são cadastradas com o CNPJ, não pelo CNPJ, não pelo o CPF, porque muda, né? A etapa aí de constituição e de formalização da empresa, né? Então, eu preciso saber qual é a missão da empresa, né? O que eu tenho que fazer? O que é como fazer? Né? Qual é o seu negócio? Quem é o consumidor? Qual o valor para o consumidor? Olha aí, gente. Então, quando eu falo em missão da empresa, eu estou falando que é o papel que ela desempenha em sua área de atuação. É a razão de existência hoje e representa o seu ponto de partida. Olha que interessante. Pois ela vai o quê? Dar o rumo ao negócio, né? Então, para que eu possa definir a missão da minha empresa, eu tenho que fazer alguns questionamentos. Qual é o seu negócio? Quem é o consumidor? O que é o valor para o consumidor, né? O que é importante para os empregados, fornecedores, sócios, comunidade, né? Então, um exemplo aqui de missão. Por exemplo, se eu vou montar uma empresa de alimentos, qual é a missão da minha empresa? Servir alimentos saborosos e de qualidade, com rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e agradável. Olha que lindo, né? A missão da minha empresa. Eu abri uma empresa de alimentos, então a missão da minha empresa é servir alimentos saborosos. Então, lembrando que é com a rapidez, né? Simpatia para os meus clientes e um ambiente limpo e agradável para que eles possam retornar. Se eu abrir aqui uma locadora de veículos, qual vai ser a missão da minha empresa? Oferecer soluções em transporte por meio do aluguel de carros buscando excelência. Olha, isso é a missão. E se eu abrir um hospital, por exemplo? Promover a melhoria da qualidade de vida, a satisfação das pessoas, praticando a melhor medicina, por meio de uma organização hospitalar autossustentável. Então, esses são exemplos de missão, né, de empresas. Eu preciso entender aí como é que é a missão da minha empresa. Então, vocês vejam aí que tudo que a gente está falando aqui de empreendedorismo é para despertar em vocês aí o ser empreendedor, que é muito importante, né? Quais são os setores da atividade? Quais são os setores que eu pretendo atuar? Será que eu pretendo atuar na agropecuária, na indústria, no comércio? Né? Será que eu preciso ou pretendo atuar aí na prestação de serviços, né? Então, aí, se eu falar na prestação de serviços, eu estou falando, por exemplo, lavanderia, oficina mecânica, escola infantil. Se eu falar no comércio, eu estou falando aí, por exemplo, na papelaria, na lanchonete, lojas de roupas, distribuidoras de bebidas. Se eu estiver falando aí na indústria, eu estou aqui dando exemplos de fábrica de móveis, confecção de roupas, marcenaria. E se eu estiver falando em agropecuária, eu estou falando, por exemplo, um plantio de pimentas, cultivo de laranja, apicultura, criação de peixes, criação de cabras, né? Então, são exemplos de negócios. E agora, né? Qual é a forma jurídica? O que a gente acabou de falar. O primeiro passo para que a empresa exista é a constituição formal. Lembrem aí, gente. Então, a constituição formal é o primeiro passo. Por quê? Eu tenho que definir sua forma jurídica. Então, a forma jurídica, ela determina a maneira pela qual ela vai ser tratada entre si, pela lei. Então, assim, o relacionamento jurídico também se dá por terceiros, né? Então, eu preciso ter a constituição jurídica. Ou seja, as formas jurídicas mais comuns para as microempresas são, né? Quando a gente fala em microempreendedor individual, olha aí, voltando de novo, o MEI, pessoa que trabalha por conta própria. Então, o MEI, microempreendedor individual, é aquela pessoa que vai trabalhar por conta própria e que se legaliza como um pequeno empresário. Então, sua constituição, lembrem aí, sua inscrição, desculpa, ela é feita pela internet, lembrem aí, né? Então, o MEI, ele vai cadastrar-se pela internet, aí no portal do empreendedor.gov.br, sempre vai ser nesse site. O empresário individual, ele vai ser o quê? Uma pessoa física que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços,
responde com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas pela empresa. Então, o que vai acontecer? Olha, aquele empresário individual, aquela pessoa que tem uma formalização, né, econômica aí de produção, que circula bens e serviços, já é uma empresa aí, digamos, de médio porte, ou pode ser de grande porte, e aí ela tem o seu capital, o seu patrimônio investido nessa empresa. Então, se alguma coisa acontecer com a empresa, esse empresário, ele paga com seus bens individuais, paga como pessoa individual, ok? Então, por exemplo, se eu tiver uma dívida na prefeitura de imposto, um exemplo, né? Que eu contraí uma multa, uma dívida, deixei de pagar notas fiscais, recebi multa, um exemplo. E aí eu tenho 500 mil para pagar. E aí? No momento que eu não posso encerrar minha empresa, se eu encerrar minha empresa, ela cai para o CPF e a pessoa física do CPF daquela empresa tem que pagar os 500 mil. Ok? Hoje em dia não se encerra empresa mais. A empresa tem que pagar o que está ali gerado de multa, de valores. Né? Empresa individual de responsabilidade limitada, ou aí chamada EIRELI. Ó, então a gente já viu o MEI, a empresa de individual, né? Ó, MEI, microempreendedor individual, para vocês terem uma ideia, empresário individual. A gente está falando agora de EIRELI, né? Que é aquela empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma empresa constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social. Então, a empresa responde por dívidas apenas com o seu patrimônio e não com os bens pessoais do titular. Então, quando a gente fala ali, ó, a empresa vai, a pessoa física, ela vai responder? Não. Então, é só a empresa que vai responder. O patrimônio da empresa, ok? A sociedade limitada, quando a gente fala empresa limitada, LTDA, é uma sociedade composta por no mínimo 2 sócios, físicas, pessoas físicas ou jurídicas. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ok? Então, quando a gente fala em LTDA, que é a limitada, a gente está falando que eu preciso de 2 sócios. Então, cada sócio tem a sua cota, é o que eu acabei de explicar lá atrás, né? Será que eu preciso ter um sócio ou não? Então, tudo isso aí vai ser analisado quando eu abrir uma empresa. Então, cada sociedade, cada sócio, ele vai ter uma cota de contribuição. Se eu entro com meus serviços, ou se eu entrar com a minha mão de obra, e eu não tenho valor ali a ser investido, eu vou procurar uma outra pessoa que queira fazer sociedade comigo para investir naquela ideia, ok? Que tenha dinheiro para isso. E eu entro com a minha ideia, a minha mão de obra. Então, aí vai ser dividido as caracterizações, né, da empresa. Ok, meninos? E aí, quando a gente fala aqui, enquadramento tributário. Quando a gente fala enquadramento tributário, a gente está falando aí no Simples Nacional, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, o Simples Nacional vai destinar-se às empresas que são beneficiários da redução e simplificação dos tributos, além do recolhimento de um único imposto, né? Então, o enquadramento do Simples, ele está sujeito à aprovação da Receita Federal e considera a atividade a estima faturamento anual da empresa. Então, aí, ó, o Simples Nacional já veio aí com o benefício de redução de impostos. Um exemplo, se a minha empresa paga 27%, como ela paga 27% de imposto, conseguir colocar ela para o Simples Nacional. Então, eu pago 17% de imposto. Diminuiu, né, 10% do imposto que eu pagava. Então, a gente no Brasil vive só para pagar imposto, né? Então, esse Simples Nacional veio para beneficiar a redução dos tributos para o empreendedor, porque quem realmente gera, né, a lucratividade é o empreendedor. Então, precisa ter essa linha de redução para que também tenha esse benefício para a pessoa que está ali investindo. Então, quando a gente fala aqui na desburocratização, acesso ao mercado, ao crédito, à justiça, e ele também vai estar estimulando a inovação, né? A exportação, a bens e serviços. Então, a lei enquadra como microempresa, ME. Então, quando eu falo aí, ó,
Simples Nacional, ela vai estar enquadrada no ME. A pessoa jurídica com receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil. Então, as empresas que estão cadastradas neste enquadramento tributário são empresas aí que têm um valor até 360 mil de renda bruta anual, por exemplo. Se a receita bruta for superior a 360 mil, e igual ou inferior a 3,6 milhões, ela é classificada como empresa de pequeno porte, EPP. Então, quando eu falo aqui, ó, então, ela teve um faturamento aí de 3,6 milhões. A minha empresa, ela vai ser ME ainda? Ela vai ser EPP, ela não vai ser ME, vai ser EPP. Então, é uma empresa de pequeno porte, né? Então, para as ME e EPP, ó, lembrando, o Simples Nacional, ela vai estar atribuída tanto a ME quanto a EPP. Microempresa e empresas de pequeno porte. Ela está enquadrada. Então, são empresas que variam de 360 mil a 3,6 milhões, né? Anuais. Então, essas empresas, elas fazem parte do Simples Nacional, no seu enquadramento tributário. Por quê? Cai a porcentagem de tributos, né? Do valor que eu tenho que pagar de tributos. Se eu pago 27%, é como eu falei, se eu pago 27%, a partir do momento que eu tenho Simples Nacional, eu vou pagar 17% de imposto, né? Isso pela Receita Federal, porque a gente paga todos os impostos. Se a gente for abrir uma empresa, é imposto para tudo quanto é lado, né? Então, quais são as contribuições que eu tenho que pagar? O IRPJ, CSLL, o PIS, PASEP, CONFINS, IPI, ICMS, ISS, Contribuição para a Seguridade Social Patronal. Então, não sei se vocês já ouviram falar nessas palavrinhas, mas se não ouviram, vocês coloquem aí no chat, que na próxima aula eu vou explicar cada uma delas para vocês entenderem, tá bom? Então, a lei também criou o microempreendedor, né, individual, o MEI. Então, a partir daí, lembra o MEI de novo aparecendo, que é a pessoa que trabalha por conta própria, que se legaliza como pequeno empresário, optante aí, né, pelo Simples Nacional, como receita bruta anual até 60 mil. Então, o MEI, ele pode ter um empregado e não pode ser sócio titular de outra empresa. Então, o MEI, ele pode ter só uma pessoa trabalhando com ele. E não pode ser sócio de outra empresa, sócio ou titular, senão ele perde essa caracterização. O recolhimento dos impostos e contribuições é feito em valor fixo mensal, independente da receita bruta. Então, o MEI ele vai ter uma caracterização tributária diferente. Ele é restrito. Ele só pode ter uma pessoa que trabalhe com ele. Lembra do exemplozinho que eu dei de salão? Se, por exemplo, eu abri um salãozinho aqui na minha casa, abri uma portinha e coloquei mais uma pessoa para me ajudar, porque eu tenho muitos clientes, um exemplo. E aí eu só posso ter uma pessoa trabalhando comigo, né? E a outra questão é o seguinte, o meu recolhimento, o meu faturamento é até 60 mil. Não, se for a mais, aí a receita vai cair em cima, vai ver e vai mudar todo o parâmetro da caracterização da empresa. Então, além disso, eu não posso ser sócio ou titular de outra empresa. E o recolhimento do imposto para o MEI é diferenciado, é um valor fixo mensal. Por exemplo, é R$150 todo mês que tem que ser pago, independente se eu ganho 5 mil ou se eu ganho 60 mil, ok? Então, tudo isso aí eu tenho que ficar de olho, né? Para que eu possa saber aí dessa denominação. Eu vou explicar para vocês logo, né, aqueles conceitozinhos que eu falei agora. Quando a gente fala aí, as empresas não optantes pelo Simples estarão sujeitas ao recolhimento dos seguintes tributos e contribuições. O exemplo que eu dei lá atrás, que eu falei que ia falar na próxima aula, do ERPJ, eu vou dar as definições logo para vocês entenderem, né? Então, o que é IRPJ? O IRPJ é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Então, quando eu falo IRPJ, eu estou falando da declaração do imposto de renda, né? Então, o imposto de renda, toda pessoa jurídica, ela tem que declarar o seu imposto de renda empresarial. Então, tem que ser declarado, não posso deixar de declarar, ok? O PIS, contribuição para os programas de integração social.
Então, também, né? Então, as empresas que não são optantes do Simples, prestem atenção, né? Vão ter que pagar toda essa tributação. Olha quantos tributos. Eu tenho que declarar o imposto de renda, eu tenho que pagar o PIS, que é a contribuição para os programas de integração social, eu tenho que pagar o CONFINS, que é a contribuição para financiamento de seguridade social, eu tenho que pagar a taxa do CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, tudo isso é impostos, ó, impostos federais. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados para a Indústria. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercado para a Indústria, Comércios e Serviços de Transporte Intermunicipal e Interestadual. ISS, Imposto sobre Serviço, Prestação de Serviço. Olha quanto, né? Quanta taxa, quantos impostos, quantas contribuições eu tenho que pagar. Isso se eu não for optantes do Simples, né? Então, eu estou sujeita a esse recolhimento. É muita coisa, né? Se a gente for observar, né? Então, quando eu vou observar essas fontes, esses tributos, eu preciso entender direitinho. Meninos, na próxima aula, eu já vou deixar para vocês, né? Assim que terminar aqui a aula agora, eu vou disponibilizar para vocês as atividades, para vocês já começarem a fazer, ok? E na próxima aula para entregar. Eu vou deixar lá bonitinho para vocês, assistam, né? Se vocês tiverem dúvida, assistam essa aula novamente, para que vocês possam tirar as dúvidas para responder as atividades, ok? Então, lembrando aí, ó, o capital social. O que é um capital social? Né? O capital social é representado por todos os recursos, né? Então, quando eu vou fazer uma sociedade, eu falei, eu entro, se eu for fazer a sociedade, eu entro com a minha mão de obra, né? Com a minha ideia, e a outra pessoa vai entrar com o dinheiro, o money, o cash, né? Que é o capital social. Então, quando a gente fala capital social, é representado por todos os recursos, seja ele dinheiro, equipamentos, ferramentas, colocados pelos proprietários para a montagem do negócio. Mais adiante, ao elaborar o plano financeiro do seu empreendimento, você vai saber o total do capital a ser aplicado. Então, quando eu fizer o plano financeiro, olha, eu vou montar um exemplo, uma construtora, né, top. Então, para que eu monte uma construtora top, eu preciso de materiais. Preciso de betoneira, preciso de retroescavadeira, eu preciso de um trator, eu preciso, né, de vários materiais, equipamentos, preciso de martelo, preciso furadeira, preciso um monte de materiais aí para fazer o meu negócio girar. Então, quanto que eu vou ter que gastar? Né? Eu preciso de uma pá compactadora, um rolo compactador, eu preciso tanto material aí, né? Eu preciso ter até muitas vezes uma fabricação aí de concreto armado para montar, né? Fazer as montagens de um shopping, por exemplo. Então, estrutura metálicas, preciso ter galpão, o que eu preciso? Então, vou fazer o levantamento dos materiais que eu preciso. Quanto que eu tenho que investir nessa aquisição? Então, tudo isso aí vai ser levantado no plano de negócios, mais aí específico no plano financeiro. Então, tudo isso aí eu tenho que saber, né? Quando eu for formalizar. E se eu for abrir uma sociedade, logicamente, que eu vou ter que colocar tudo em pauta. Quem é que vai arcar com o quê? Quem vai ficar com a responsabilidade de dar tantos por cento, né, desse capital? Né? Então, meio a meio, 50% de um, 50% de um, ou 60% de um, 40% de outro, vai depender do percentual que cada sócio vai investir, né? E a sua participação, porcentagem de participação. Então, cada contribuição aí do sócio vai definir o valor de participação que ele tem aí na cota da empresa, né? Do seu investimento percentual, ok? Quais as minhas fontes de recurso? Eu preciso saber aí se eu vou envolver, né, com recursos próprios, recursos de terceiros, ou com recursos de ambos. Ou se eu vou pegar empréstimo, tem tudo isso aí. Como que eu vou ter que fazer, né, esse levantamento? Que dinheiro eu vou utilizar? Qual é a fonte de recurso que eu vou utilizar? Se eu tiver um dinheiro guardado, bem, ótimo, muito bem,
né? Eu vou investir recurso próprio ali naquele local, naquela obra, naquele início, naquela ideia, né? Para determinar a implantação da empresa. Agora, se eu não tiver todo o recurso, eu vou ter que contar com o quê? Com recurso de terceiros, né? Que vai estar ali, além da sociedade, além do meu sócio, né? Se a gente fez o valor, se ficou em 3 milhões, eu só tenho 1 milhão, o meu sócio tem 1 milhão, e o outro 1 milhão, quem é que vai investir, né? Então eu faço o quê? A junção de outros sócios aí nessa cota, né? Então vem os recursos de terceiros, né? Então eu tenho que observar essa questão também, né? De investidores aí para estar fazendo todo esse aparato aí, né? Na terminação da implantação da empresa. Logicamente que quem investe também vai ter uma porcentagem ali, né? A ser retribuída depois. Então a gente precisa entender que os recursos próprios eles envolvem a aplicação por parte dos proprietários de todo o capital necessário para a abertura da empresa. Olha, já a utilização de recursos de terceiro vai compreender a busca de investidores ou de empréstimos junto a instituições financeiras, ou seja, os bancos. Por exemplo, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, né, Banco do Brasil. Então vai depender, ok, meninos? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Já responderam a chamada e ninguém tem dúvidas, né? Até agora ninguém teve dúvidas. Daqui a pouquinho eu disponibilizo a atividade para vocês. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau. Professor, a chamada é uma só, né? É aquela no começo da aula, no É final uma da aula. só. Ah, tá bom então, tchau. É,